Livro de Salmos, parte 2. Características dos Salmos. O Saltério é uma coletânea de poesias e orações, e assim é chamado o livro de Salmos, como Saltério. Os salmos são apaixonados, vívidos e concretos, ricos em metáforas e jogos de palavras. Nele encontramos o uso de repetições e acúmulo de sinônimos. Não tem rimas, não tem uma métrica regular, mas possui muito paralelismo, ou seja, nós encontramos diversas coisas repetidas de formas diferentes, com palavras diferentes, como, por exemplo, Deus é o meu refúgio, o Senhor é a minha rocha, onde eu procuro abrigo. Enfim, são frases que dizem a mesma coisa de modos diferentes, e esses paralelismos existem em demasia no Saltério, no livro de Salmos. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Lucas 24, 44. Assim nos disse o Senhor que tudo havia de se cumprir, porque tudo sobre o Senhor Jesus foi dito no Antigo Testamento, e tudo seria cumprido, como Moisés escreveu, como os profetas escreveram e como os Salmos também nos indicam. O Antigo Testamento sempre apontava para Cristo. Em tudo, nós podemos perceber a vinda de Cristo. O Novo Testamento, portanto, mostrou que tudo aquilo que o Antigo Testamento falou sobre Cristo aconteceu. Tudo que foi dito pelos Salmos, pelos profetas, por Moisés no Antigo Testamento foi mostrado, foi cumprido no Novo Testamento quando o Senhor Jesus veio. Pela palavra de Deus, que sempre nos mostrou progressivamente através do Antigo Testamento a vinda do Senhor. Foi demonstrado pela própria palavra de Deus, pelos profetas, pelos louvores e pela adoração dos salmos. Salmo 22 e o Calvário. O Salmo 22 é um verdadeiro quadro do Calvário. Ele nos mostra exatamente o que aconteceu no Calvário, assim como o capítulo 53 de Isaías, que parece que Isaías estava aos pés da cruz, vendo tudo acontecer e havia falado tudo exatamente como havia de acontecer. A crucificação é retratada com mais clareza no Salmo 22. O clamor do Senhor foi a hora mais negra em que o Senhor clama por nós, clama por Ele, pela ira do Senhor. Enfim, foi a hora mais negra que Ele passou. Deus meu, por que me desamparaste? Nós achamos no Salmo 22 e foram palavras de Jesus na cruz, porque ele vinha sofrendo a ira de Deus que deveria cair sobre nós.
E diz a Bíblia que Deus agradou moê-lo, porque ele se tornou pecado e Deus não poderia conviver com ele naquele momento. Por isso ele se sente desamparado. E o Salmo 22, que é um salmo messiânico, nos mostra isso. Deus meu, por que me desamparaste? E termina com: foi ele quem o fez. O Salmo 22 termina assim: foi ele quem o fez. E isso, no original hebraico, significa está consumado, que foi a última expressão de Cristo na cruz. Portanto, o Salmo 22 é um quadro perfeito do Calvário de Cristo. É como se víssemos lá na frente o que aconteceria na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Aí é o Salmo 22. E aí nós vemos em Mateus 27. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é uma comparação que nós estamos fazendo com o Salmo 22 e Mateus 27 e outras palavras do Novo Testamento. No Salmo 22, versículo 6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Aqui nós já vemos um aspecto da zombaria do povo, quando o Senhor Jesus se tornou o opróbrio dos homens, a vergonha por ter sido crucificado, que era o tipo de morte dada aos criminosos. E aí ele se torna pecado, ele se torna verme perante o povo, ele se torna desprezado pelo povo, que zombam dele. E olham para ele e meneiam a cabeça. Nossa, ele confiou num Deus. Então, que Deus o salve. E aí nós vemos em Mateus 27, versículo 39, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo. No versículo 41, de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam. Aqui nós vemos no 39 que os que passavam meneavam a cabeça, como diz no Salmo 22. E os sacerdotes, escribas e anciãos escarnecendo do Senhor Jesus. E no versículo 43, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Então, nós podemos comparar perfeitamente tudo que está no Salmo 22 com Mateus 27. No versículo 8, Salmo 22 diz, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Aí nós veremos em Mateus 15, versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
As pessoas confiavam no Senhor e ele livrava as pessoas, e diz que foi enviado às ovelhas da casa de Israel. No Salmo 22, versículo 18, nós temos: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. E aí, em Mateus 27, versículo 35, depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. É impressionante como muitas coisas do Salmo 22 encontramos no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de Jesus segundo Mateus. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Versículo 14. Isso nos mostra a transpiração excessiva de Jesus pela sua tortura física. Olha, está no Salmo 22. E também o coração partido de Jesus, que é como cera, derreteu-se nas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. É o versículo 15. Isso descreve a sede intensa que Jesus teve. A minha força se secou e a língua se me pega ao paladar. A sede intensa que ele sofreu. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. É o versículo 16. Ele descreve a crucificação. A lei judaica desconhecia esse método de castigo. Se a gente for pensar bem, como alguém poderia ter escrito isso no Salmo anos antes, se os judeus não sabiam o que era a crucificação? Eles não conheciam esse método de castigo de morte, mas eles descreveram. O Salmo 22 descreve isso. O ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Onde pode ser isso? Na crucificação. Os ossos das mãos, dos braços, ombros desconjuntados. Tudo isso descreve a crucificação anos antes sequer dos judeus saberem o que era. Distendidos ossos e músculos. O Senhor Jesus teve os ossos e músculos distendidos na cruz, porque a própria proposição de ficar preso pelo pulso, com os pés presos também na cruz, e assim aquela sensação de que vai cair, isso distende os músculos da pessoa. E os ossos das mãos, dos braços, dos ombros ficam desconjuntados, completamente doloridos, parece que eles saem do lugar. Esboço dos Salmos. No livro 1, que vai de 1 a 41, nós sabemos que o livro de Salmos é dividido em 5 livros. O primeiro vai do Salmo 1 a 41. Nós temos os cânticos introdutórios, que são o 1 e o 2, eles são apenas uma introdução ao livro. Nós temos os cânticos de Davi,
do Salmo 3 a 41, e uma doxologia, que é o 41, no versículo 13. O que vem a ser a doxologia? Uma exaltação ao Senhor. Então, como eu falei na parte 1 do livro de Salmos, eles são divididos sem nenhuma estrutura certa. Eles não são divididos por tema, nem por tempo, nem por época, nem cronologicamente, ou seja, a única divisão entre os salmos é que no final daqueles salmos existe uma doxologia, que é a exaltação a Deus, ao nosso Senhor. E essa doxologia é sempre a última no livro, em cada sublivro do livro de Salmos, do Saltério. Então, o livro 1 termina no 41 e a doxologia está no Salmo 41, versículo 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Aí está a doxologia. O livro 2 vai do Salmo 42 a 72. Nós temos os salmos dos filhos de Corá, de 42 a 49, os cânticos de Asaf, 50, 1 a 23, os cânticos de Davi, do 51 a 71, os cânticos de Salomão, que é o 72, e a doxologia está no 72, versículos 18 e 19, ou seja, sempre no último salmo daquele livro. E aí nós vemos aqui: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. E aí no versículo 20 nós temos a conclusão desse livro de Salmo. Findam as orações de Davi, filho de Jessé. O livro 3 do nosso saltério vai dos Salmos 73 a 89. Nós temos os cânticos de Asaf, do 73 a 83, cânticos dos filhos de Corá, do 84 e 85, cânticos de Davi, 86, de 1 a 17, cânticos dos filhos de Corá, 87 e 88, cânticos de Etã, 89 e 51. E a doxologia, como sempre está no último salmo, está no Salmo 89, versículo 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. No livro 4 do Saltério, nós temos os salmos de 90 a 106. Temos os cânticos de Moisés, o Salmo 90, cânticos anônimos, que nós não sabemos quem escreveu, os Salmos 91 e 92, cânticos O Senhor Reina, 93 a 100, cânticos de Davi, o 101 e o 103, cânticos anônimos, que também não sabemos quem escreveu, que é o 102,
e o 104 a 106. E a doxologia está no último, 106, versículo 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga: Amém, Aleluia. O livro 5 do Saltério é composto dos salmos 107 a 150, e nós temos os cânticos de ação de graças, o 107, cânticos de Davi, do 108 a 110, Halel egípcio ou salmos de louvor, 113 a 118, cânticos alfabéticos sobre a lei, que é o 119, cânticos dos degraus, ou chamados também cânticos de romagem, que eram os que eles cantavam na sua peregrinação de suas casas até Israel, quando iam visitar o templo. São chamados salmos de romagem e vão do 120 ao 134. Temos cânticos anônimos no quinto livro, o 135 a 137. Cânticos de Davi, 138 a 145. E cânticos Louvai ao Senhor, 146 a 149. E a doxologia está no último, o 150, dos versículos 1 a 6. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Halel egípcio, assim é chamado, é composto de 6 salmos ditos como uma unidade em ocasiões festivas e é cantada em voz alta. Esses 6 salmos geralmente são usados nas festas e às vezes até para finalizar as festas. E ele é cantado em voz alta, bem alta. A palavra vem do aramaico, que quer dizer louvor e exaltação a Deus. E aí nós temos alguns salmos que podem nos ajudar. Quando você se sentir, por exemplo, afligido, procure os salmos 25, 69, 142. Impaciente, 13, 27, 37, 40. Aflito, 13, 25, 31, 40, 107. Inseguro, 3, 5, 12, 91. Agradecido, 118, o 136 e o 138. Quando você se sentir insignificante, o Salmo 8, o 90 e o 139. Ameaçado, o 3, o 11 e o 17. Insultado, o 41 e o 70. Arrependido, o 32, o 51 e o 66. Perdido, o 23 e o 139. Quando você se sentir apanhado,
o 7, o 17, o 42, o 88 e o 142. Preocupado, o 37. Cansado ou débil, o 6, o 13, o 18, o 28, o 29, o 40, o 86. Quando você estiver rancoroso, o 11, ciumento, o 37, seguro de si mesmo, o 24, com desejos de renunciar, o 29, o 43 e o 145, sem propósito, o 14, o 25, o 39, o 49 e o 90, com desejos de adorar a Deus, o 8, o 19, o 27, o 29 e o 150. E quando você se sentir, perceber que está soberbo, o 14, o 30 e o 49. Quando você se sentir confundido, o 10, o 12 e o 73. Solitário, o 9, o 10, o 12, o 13, o 27, o 40 e o 43. Contente, o 19 e o 96. Temeroso, o 3, o 4, o 27, 46, 49, 56, 91 e o 118. Culpado, o 19, o 32, o 38 e o 51. Tenso, o 4. Deprimido, o 27, o 34, o 42, 43, 88 e 143. Triste, o 13. Destruído, o 6 e o 63. Vingativo, o 3, o 7 e o 109. Enganado, o 41. Quando se enfrente a assassinatos que possam ocorrer entre pessoas próximas, procure os Salmos 6, 46 e 83. Com êxito, o 18, o 112, o 127 e o 128. Sobre ateus, 10, o 14, o 19, o 52, o 53 e o 115. Quando você estiver em frente a heresias, o 14. Em frente a calúnia e insultos, o 7, o 15, o 35, o 43 e o 120. Frente à hipocrisia, o 26, o 28, o 40 e o 50. Em frente a castigo, o 6, o 38 e o 39. Em frente a pessoas malvadas, o 10, 35, 36, 49, 52, 109 e 140. Em frente a pessoas competentes, a competência, o 133. Frente a mentiras, o 5, o 12 e o 120. Frente à crítica, o 35, 56 e 120. Frente à morte, o 6, o 71 e o 90. Frente à crueldade verbal, quando falam mal, o 35, o 120. Frente a perigo, o 11. Em frente a decisões, o 1 e o 119. Em frente à perseguição, o 1, o 3, o 7 e o 56. Em frente à pobreza, o 9, o 10 e o 12. Em frente à discriminação, o 54. Em frente à dor, o 23 e o 34. Em frente à tentação, o 38 e o 141.
Enfrente a dúvidas na sua vida, o 34, o 37 e o 94. Enfrente a velhice, o 71 e o 92. Enfrente a inimigos, o 3, o 25, o 35, o 41, o 56 e o 59. Quando se enfrente a problemas, todo mundo tem, né? Procuremos os Salmos 34, 55, 86, 102, 142 e 145. Enfrente a necessitados ou a pessoas doentes que estão necessitadas ou doentes, o 6 e o 139. Enfrente a inimigos, o 3, o 25, o 35, o 41, o 56 e o 59. Quando você quiser aceitação, o 139. Quando quiser liderança, o 72. Amizade, o 16. Milagres, o 60 e o 111. Quando quiser confiança, o 46 e o 71. Quando quiser conhecimento, o 2, o 8, o 18, o 19, o 25, o 29, o 97 e o 103. Quando quiser descanso, 23 e o 27. Quando quiser perspectiva, que abram perspectivas na sua vida, o 2 e o 11. Quando quiser respostas, o 4 e o 17. Quando quiser justiça, o 2 e o 7. Salvação, o 26, o 37, o 49 e o 126. Quando quiser estabilidade, o 11, o 33 e o 46. Quando quiser sanidade, o 6 e o 41. Gozo, o 9, o 16, o 28 e o 126. Quando procurar santidade, o 15 e o 25. Quando quiser humildade, o 19 e o 147. Quando precisar de sustento, o 23. E inspiração, o 19. E valor, quando procurar valor, o 11 e o 42. E integridade, o 24 e o 25. Quando quiser comunhão com Deus, o 5, o 16, o 25, o 27, o 37 e o 133. Quando quiser oração, o 5, o 17, o 27, o 61, nos versículos 3 e 4, que falam de paz. Quando quiser confiança, o 46 e o 71. Conhecimento, o 2, o 8, o 18, o 19, o 25, o 29, o 97 e o 103. Quando quiser perdão, o 32, o 38, o 40, o 51, o 69, o 86, o 103 e o 130. Quando buscar por amparo de Deus, o 3, o 4, o 7, o 16, o 17, o 18, o 23, o 27, o 31, o 91, o 121 e o 125. Quando quiser dinheiro, o 15, o 16, o 17 e o 49. Quando quiser direção, o 1, o 5, o 15, 19, 25, 32 e 48. Quando quiser sabedoria, o 1, o 16, o 19, o 64 e o 111. Quando quiser esperança, o 16, 17, 18, 23 e 27.
Salvação, o 26, o 37, o 49 e o 126. Estabilidade, o 11, o 33 e o 46. E vindicação, o 9, o 14, o 28, o 35 e o 109. Quando precisar encontrar consolo, leia o Salmo 23. Quando quiser encontrar-se com Deus intimamente no seu quarto, só você e ele, o Salmo 103. Para aprender uma nova oração, o Salmo 136. Para aprender uma nova canção, o Salmo 92. Para aprender mais a respeito de Deus, o Salmo 24. Para compreender-se a você mesmo com mais claridade, o Salmo 8. Para saber como ir a Deus diariamente, o Salmo 5. Para receber perdão de pecados, o 51. Para sentir-se valorado, o Salmo 139. Para você compreender por que deve ler a Bíblia, leia o Salmo 119. É longo, mas vale a pena. Para elogiar a Deus, o Salmo 145. Para saber que Deus tem as rédeas da história nas suas mãos, leia o Salmo 146. Para dar graças a Deus, o Salmo 136. Para agradar a Deus, o Salmo 15. Para saber por que deve adorar a Deus, leia o Salmo 104. Irmãos, esses salmos que eu coloquei, essa relação, elas vão estar disponíveis como imagens no vídeo em que eu lançar o livro de Salmos, parte 2. Se vocês olharem abaixo, um pouco abaixo, vocês vão ver o link para download, ok? Então é só vocês entrarem pelo YouTube e encontrarão o link para baixar as imagens com os números desses salmos, se vocês quiserem guardar. Espero que vocês tenham compreendido o trabalho no livro dos Salmos, que vocês tenham aprendido a divisão dos Salmos em cinco sublivros, né? O Saltério é dividido em 5 livros, que eles se dividem não por tema, mas terminam sempre com uma doxologia no último salmo do livro. É isso que os divide. Não é ordem cronológica, não é tema, não é outra coisa. Não existe uma lógica, não existe uma coerência. Eles apenas são divididos pela doxologia que existe no final de cada livro, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Graças dou ao meu Senhor que essas palavras entrem no coração de vocês, que vocês busquem mais o livro de Salmos. E muito obrigada por tudo. Até a próxima.